Bom dia! Está no ar o Papo.com. No programa de hoje falaremos sobre um assunto que está na moda, o corpo perfeito. Qual a melhor maneira para alcançá-lo com saúde e sem neuras? Descobriremos um pouco sobre isso com a nossa convidada e nutricionista, Tatiana Sandoval. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Vamos começar pelo mais básico. É possível perder muitos quilos em pouco tempo, isso tudo com saúde? Então, para a gente responder a sua pergunta, a gente tem que ver os conceitos. Perder peso, o que seria? Perder peso rápido. E emagrecer, você vai emagrecer, reduzir a quantidade de gordura e o percentual dela ao longo de um período. E perder peso, geralmente, você vai perder não só a gordura, você pode perder músculos, pode perder líquidos e com isso também, restringindo uma dieta mais restritiva, você pode perder vitaminas e minerais essenciais à nossa saúde. No caso das dietas cetogênicas, aquelas que você não consome carboidrato, como que se dá o processo no corpo? Então, normalmente o nosso corpo ele precisa de carboidratos, glicólise, para ter uma fonte de energia. No caso das dietas cetogênicas, ele não vai ter essa fonte de carboidrato que seja para transformar em glicólise. O que ele pega? Ele pega a gordura e transforma em fonte de energia. Com isso, ele produz muito corpos cetônicos no nosso corpo. Produzindo muitos corpos cetônicos, o nosso corpo ele pode entrar em intoxicidade. Com isso, ele é muito prejudicial à nossa saúde. Outra dieta que está muito na moda é a detox. Como que é essa dieta? Então, a dieta detox nada mais é do que eliminação de toxinas no nosso corpo. O que ele vai fazer? Vai pegar uma alimentação muito mais saudável e natural, retirar todos os alimentos industrializados, fast food, que hoje em dia tem bastante toxinas embutidos nessa alimentação. Com isso, a gente vai eliminando com a dieta detox todas as toxinas no nosso corpo. Por quanto tempo que é saudável você manter uma dieta? Quanto tempo é aceitável uma dieta? No máximo uma semana, geralmente. A partir de uma semana você acaba prejudicando a fonte de vitaminas e proteínas no nosso corpo. Então, assim, o mínimo possível de dieta, fazer e sim uma reeducação alimentar a longo prazo, uma alimentação saudável, isso sim é uma alimentação correta. Por que é aconselhável que se coma de 3 em 3 horas? Então, para evitar o índice de hipoglicemia. Porque quando você come uma alimentação, o seu corpo ele vai degradar esses nutrientes e degradando esses nutrientes vai transformar em energia. Com isso, é como se fosse uma curva. Você está comendo, conforme ele vai digerindo alimentos, aumenta o índice de glicólise no nosso corpo. Aumentando o índice de glicólise no nosso corpo, segue um tempo, depois no período de 2 horas, essa glicose ela vai diminuindo. Ela diminuindo, você tem tontura, você tem dor de cabeça. Para você não evitar esse índice de glicólise, a gente come de 3 em 3 horas. Além disso, se você comer de 3 em 3 horas, evita você exagerar em relação à alimentação também. Entrando mais no universo da academia, qual que é a diferença entre complementos e suplementos alimentares? Então, o próprio nome já diz, complemento alimentar. Você vai complementar a alimentação com algo e suplemento você vai suplementar além das suas necessidades. Então vamos por um exemplo, você precisa comer no seu organismo 80 gramas de proteínas todos os dias, então você comeu 50 gramas de proteína, você vai complementar essas 30 gramas de proteína com um complemento e suplemento, você tem 80 gramas de proteína e você está comendo mais 30 gramas de proteína. Então, você está comendo 120 gramas de proteína a mais do que o seu corpo necessita. No caso, os suplementos conseguem substituir as proteínas da nossa alimentação diária, normal? Se você comer uma dieta balanceada e saudável, não precisa suplementar em relação com as proteínas. Qual que é o tempo médio de exercício físico indicado? Pelo Ministério da Saúde, no mínimo 30 minutos diários. Mas assim, se você quiser aumentar ou diminuir, você tem que verificar com o seu médico e com o educador físico, verificar o melhor tempo em relação à necessidade que você quer, uma perda de peso ou um ganho de massa muscular. No caso, uma pessoa saudável, quanto que ela deve, qual é o mínimo e o máximo de gordura que ela pode ter, percentual de gordura que ela pode ter no corpo? Nos homens,
o percentual de gordura de 15 a 20% e nas mulheres de 20 a 25%. E é normal, agora cada vez mais, os jovens, crianças de 14 anos, por exemplo, está entrando nesse mundo de academia. Como que tem que ser a alimentação dessas pessoas? Eles podem tomar a suplementação também? Como que funciona? Então, para crianças que vai à academia, fazem atleta, fazem futebol na casa, não precisa de uma suplementação a mais do que uma alimentação saudável precisa. A única coisa que faz, se ele for competir em relação nessa alimentação, antes, umas 2 horas antes, 2 até 4 horas antes da alimentação nessa competição, ele pode comer uma quantidade maior de carboidratos nessa alimentação e evitar as gorduras e as frituras. Então, no caso, suplementos só para atletas? Somente para atletas mesmo e esses atletas que fazem a competição. Atletas que fazem uma academia, dependendo do aporte que ele quer, dependendo do que ele necessita, o que ele está querendo, um ganho de massa muscular, a gente tem que verificar com uma nutricionista ou um responsável em relação educador físico, um responsável pela saúde, para verificar se é viável a suplementação, no caso, para ele. Dessas pessoas que acabaram de entrar, provavelmente, Isso. na academia, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos com o Papo.com e no programa de hoje recebemos Tatiana Sandoval, uma nutricionista que está desvendando alguns dos mitos e dúvidas sobre o amplo mundo de dietas e suplementações. A nossa repórter Daniela Bertoncini foi ao Parque do Ibirapuera para saber quais são as principais dúvidas do povo. Gostaria de saber as influências do uso excessivo de álcool na dieta. Então, o uso excessivo de álcool na dieta nunca é bom. Por quê? O álcool é tóxico. Então, devido à quantidade de álcool no nosso corpo ele não consegue metabolizar e sintetizar as nossas proteínas e minerais necessários. Então, a gente sempre evita tomar o álcool em hipótese nenhuma. Mais uma dúvida. Eu gostaria de saber o quão importante é a hidratação na formação dos músculos. O músculo, ele precisa de água para formar. Então, assim, a gente tem que, no mínimo, tomar, no máximo, tomar de 1.500 a 2.000 litros de água por dia. Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa de água para ele fazer vários sistemas metabólicos. Então, com isso, a gente precisa tomar bastante água mesmo. Por que pessoas mais velhas têm mais dificuldade de emagrecer? Conforme você vai passando o tempo, você vai envelhecendo, o seu metabolismo acaba diminuindo em relação a isso. O pico máximo na hora que o seu corpo está no auge do metabolismo é de 25 anos. Depois disso, ele vai caindo esse metabolismo. Com isso, a produção de hormônios, produção de gordura em relação a isso, você acaba diminuindo essa produção e acaba diminuindo o metabolismo do nosso corpo. Então, é por isso que você acaba não emagrecendo tão rápido como você está no auge da adolescência. É prejudicial à saúde fazer exercício físico em jejum? Sim, é prejudicial. Por quê? Porque seu corpo ele precisa de energia. E onde você encontra a energia? Através dos alimentos. Então, somente através de você comendo uma alimentação, você consegue produzir essa energia. Então, imagine uma pessoa em jejum fazendo academia, onde você está fazendo um excesso a mais de energia no nosso corpo. Então, isso é muito prejudicial, podendo trazer tonturas, náuseas, até a pessoa chegar a desmaiar na academia, fazendo um exercício em jejum.
E existe alguma dieta para mulheres, uma dieta específica para mulheres que estão na menopausa? Não existe uma dieta específica para mulheres na menopausa. O que ela pode acabar aumentando na alimentação é o consumo de soja, o consumo de fibras em relação para evitar a constipação, porque mulheres em menopausa geralmente elas são mais constipadas, a fazer uma alimentação mais saudável possível. Então, quanto mais uma alimentação saudável, menos os efeitos da menopausa ela vai acarretar. Agora, uma dúvida que várias pessoas devem ter. Quando uma pessoa está numa dieta, qual é o melhor pão para se comer? O de grãos, o light ou o integral? Ou de grãos ou de integral. Por quê? O grãos ou integral, ele tem fibras e isso ali ajuda a eliminar as gorduras do nosso corpo. O light... O light, geralmente, o que ele é? Ele é diminuição de alguma coisa. Ele pode até diminuir a gordura do nosso corpo, mas ele pode aumentar o carboidrato, ele pode aumentar. Então, para você para querer emagrecer, para querer ter uma alimentação mais saudável, o de grãos ou integral. Como que o glúten interfere na alimentação? Então, o glúten é um processo através do amido de milho, entendeu? Ele é uma transformação do amido de milho, ele vira glúten no nosso corpo. O que acontece com isso? Hoje em dia, pela Sociedade Conselho de Nutricionistas, a gente só pode passar uma dieta para pessoas celíacas. O que seria pessoas celíacas? As pessoas que têm intolerância ao glúten no nosso corpo. Então, a dieta de glúten, ela ajuda a emagrecer sim. Por quê? Porque ela retira um pouco do carboidrato no nosso corpo e com isso você acaba tirando a metabolização do nosso corpo para carboidratos e fazendo a metabolização de gorduras e proteínas. Mas assim, o glúten ele é bom para o nosso corpo, ele não é uma coisa ruim para o nosso corpo, ele é um processo metabólico que você precisa. E o nosso corpo, hoje em dia, o nosso intestino, ele pode sim digerir esse glúten, exceção das pessoas que têm uma doença que seria a doença celíaca. Qual que é a diferença entre light diet? Quando uma pessoa quer perder peso, qual dos alimentos ela tem que focar? Então, é o que eu te falei anteriormente. O light, ela é a diminuição de alguma substância do alimento, uma substância, algum produto. Vamos supor assim, você é o light em relação à diminuição de gordura. Então, não é necessariamente o light, ele tem menos caloria. Às vezes, ele retira a gordura, mas coloca mais açúcar, por exemplo. Então, acaba aumentando a caloria. E o diet, não. O diet é a isenção de algum produto ou outro. Então, ele vai retirar. Então, produtos diet, vamos supor, restritos açúcar. Ele não tem nenhum tipo de açúcar. Mas esse diet também, ele pode aumentar uma gordura ou alguma coisa. Então, assim, sempre evitar o diet, o light em relação a emagrecer. Evitar colocar produtos mais saudáveis, entendeu? Tirar um pouco esse negócio de diet light, eu quero emagrecer, eu só vou comer produtos diet light. E não, comer produtos mais saudáveis para o seu organismo. E as dietas que privam frutas, elas são confiáveis? Privar frutas, verduras e legumes, o que você está privando? Você está privando do seu corpo vitaminas e vitaminas e minerais essenciais ao nosso corpo. Então, se você privar vitaminas e minerais essenciais do nosso corpo, a gente pode acarretar bastante problemas no nosso organismo. E o nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada, Tatiana, pelos esclarecimentos e obrigado ao telespectador pela companhia. Até o próximo Papo.com.